com Luiz Roberto Cunha. Professor Luiz Roberto Cunha, como vai? Tudo bem? Tudo bem, bom dia, Bianca. Bom dia. Hoje um dia importante para o Rio de Janeiro, que vai marcar aí uma etapa de austeridade, de medidas de economia, corte de gastos. O Jornal Globo já antecipou aqui pelo menos 18 medidas que daqui a pouquinho deverão ser detalhadas pelo governador Luiz Fernando Pezão. Aumento da contribuição de ativos e inativos para a Previdência, o fim de programas sociais e aumento do ICMS para energia, cerveja e cigarro, são algumas dessas medidas impopulares que atingem em cheio o bolso do funcionalismo, da população em si, mas ao ponto que chegamos é a única luz no fim do túnel, professor. Olha, Bianca, sem dúvida, e demorou muito. Claro que a situação do Rio é uma situação atípica, o governador doente, não é só retornando agora, mas demorou muito. E na verdade, não é para todo mundo, não sobrou para ninguém. De fato, atinge fortemente, não é, o funcionário público, naquilo que é a coisa mais complicada hoje do Brasil, não apenas para o Rio de Janeiro, mas para o país como um todo, que é a questão da aposentadoria e da previdência, não é? O sistema de previdência no estado está quebrado, mas no Brasil também nós temos esse problema, e aí de fato você tem a medida com maior impacto, que é uma medida temporária só por um ano, mas é o aumento até chegar a 30%, não é? Um aumento da alíquota de pagamentos aposentados e pensionistas, e que na verdade gera, pela estimativa do governo, 6,8 bilhões. Esse é a grande medida, é temporária, é por um ano, não é? É uma medida de emergência, inclusive até mesmo pensionistas abaixo do teto de R$5.189, não é, vão ter que pagar essa alíquota nova. Tem um aumento que me parece terá que ser permanente. Perdão? Sim, não, pode falar. Tem um aumento que me parece terá que ser permanente, o aumento que terá que ser permanente da alíquota de previdência, que sai de 11% para 14%. Essa gera também 1,2 bilhões. Essas são as medidas com maior impacto financeiro, não é, e que atinge fortemente o funcionalismo público. Agora, temos que lembrar o seguinte, Bianca, como não se pode demitir funcionários e nem se pode reduzir o salário, não é, o Brasil não permite isso, não é, a inflação antigamente fazia esse trabalho sujo, mas que era necessário de você, quando tinha salários que estavam muito impossibilitados do Estado, não é? Qualquer Estado, federal, estadual, municipal, de honrar os compromissos, você tinha inflação que acabava reduzindo os salários. Agora, você faz uma redução por dentro, ou seja, se aumenta uma alíquota previdenciária de 11% para 14% para todos, e me parece era permanente, e você faz essa emergência de um mês. Essa é a medida para tentar, de fato, reduzir o impacto das despesas de pessoal, que são muito grandes no Rio de Janeiro. É o Estado que deu maior aumento nos últimos anos, não é? Há dados do governo federal examinando cada estado. O Rio é o que tinha dado maior aumento. Houve uma festa, não é, de reajuste aí no governo passado. E a outra, que é muito importante, afeta a população como um todo, afeta a inflação, não é, que é o aumento do ICMS em energia, telecomunicações, cerveja e cigarro. Essa também gera 1,4 bilhão. Essas são as três medidas, digamos, de grande impacto, né? Há uma outra medida também de impacto ainda, que afeta o funcionalismo, que é a questão de um aumento que estava autorizado ia ser dado em parcelas no reajuste concedido em 2000. Professor? Acho que perdemos o contato. Professor, deu uma falha na comunicação. A gente vai tentar. Professor, agora ouve a gente direitinho? Tá. Acho que deu uma falha na comunicação, mas pode falar. O senhor falava sobre o cancelamento de reajustes salariais, né? Serão adiados, pelo menos. Isso. Não, tá bem ruim, a conexão tá ruim. A gente vai refazer o contato com o professor Luiz Roberto Cunha, ele que está detalhando pra gente aqui algumas das medidas que vão ser anunciadas em breve no Palácio Guanabara, e falava agora a respeito dos reajustes salariais, né, que serão adiados, e isso pode conter o aumento da folha de pagamento que cresce ao longo dos anos, né? Como o professor falou, em um certo momento o Rio de Janeiro virou uma festa com aumento de salários e também um gasto muito forte com a folha salarial. Conseguimos retomar o contato com o professor Luiz Roberto? Agora sim, retomado o contato com o professor Luiz Roberto Cunha, no Lição de Economia. A gente falava, professor, sobre as medidas de austeridade anunciadas daqui a pouquinho, que serão anunciadas em breve, mas já antecipadas pelo Jornal Globo, aqui também pela gente. E o senhor falava sobre reajustes salariais que serão adiados. Antes já tinha falado sobre a questão da Previdência, né? Sobre o aumento dos descontos aí no funcionalismo para tentar conter esse rombo na Previdência em especial. Também sobre o aumento do ICMS
disse, aumentando aí para energia, cerveja, cigarro, que pode causar um impacto na inflação, e agora falava sobre os reajustes salariais que devem ser adiados, não é isso? Isso, essa foi uma medida, foi um reajuste concedido em 2014, não é, como eu disse, o estado do Rio de Janeiro tinha sido o estado que mais concedeu reajuste no Brasil inteiro, dados do governo federal que analisam a crise em todos os estados, e esses reajustes, esses aprovados, serão adiados. Isso também tem um impacto grande, 2,4 bilhões. Essas são as medidas de grande impacto. Há uma outra medida que também afeta mais para frente o funcionalismo, que é estabelecer um teto para reajuste limitado ao crescimento da receita. Ou seja, exatamente para evitar, não é, que num período em que você tem aumentos grandes de imposto, a economia vai bem, você sai fazendo aumentos de salários que acabam não gerando uma crise. Então, também essa medida não se pode fazer uma estimativa do seu impacto, mas é importante. E há duas outras medidas de valor menor, mas que são ligadas aos outros poderes, ao judiciário, ao legislativo, Ministério Público, que são medidas em que, provisoriamente, por um período também de um ano, você teria os fundos que esses outros órgãos do executivo, do governo, perdão, e administram, eles teriam que pagar algumas despesas de pessoal, isso também faria um impacto importante aí de resultado. As outras muitas medidas são importantes, mas são medidas que afetam programas sociais, afetam programas de transporte, reduzem que são medidas que eu acho que vão ter uma discussão mais ampla na Assembleia, não é? Eventualmente os valores são menores, podem até nem todas serem aprovadas ou haver alguma modificação. O governo vai ter que contar com o apoio da Alerj, né? Esse é o ponto. Então, me parece aqui que você tem medidas que valem a pena o governo lutar por elas, porque na verdade é sangue, suor e lágrimas, Bianca, mas na verdade o resto da população, a população inteira do estado do Rio de Janeiro está sofrendo com a falta de segurança, sofrendo com problemas nos hospitais, sofrendo com as escolas, ou seja, e o governo precisa melhorar a gestão, porque eu acho que uma das coisas que fica claro é que nos últimos anos a gestão pública no estado do Rio de Janeiro foi bastante deficiente e deixou gerar uma crise desse tamanho. Então, o senhor já falou, inclusive, também aqui algumas vezes sobre os motivos que levaram a esse caos financeiro que o Rio vive hoje, mas hoje especial acho que vale lembrar, né, professor, dos fatores mais importantes, queda na arrecadação, queda do preço do barril do petróleo, né? Isso, a crise do Rio, ela é um pouco mais grave que dos outros estados, porque nós tínhamos uma receita de royalties muito maior proporcionalmente que outros estados e sacamos por conta dela, sacamos futuro por conta dela, inclusive achando que o preço do petróleo ia continuar na base de $100, o preço caiu para 50 ou até abaixo, isso nos afetou mais que os outros. Mas por outro lado, não é, como eu já falei, nós tivemos aumentos salariais, esses que estão agora sendo adiados, que foram muito superiores a qualquer outro estado. Então, a gestão financeira, a gestão do Estado foi muito ruim nos últimos anos. Isso tem que ser visto para que esse sacrifício vale a pena. Você tem que fazer o sacrifício, é necessário, nós lembrando, não é que a população toda, que é a grande maioria do Estado, está sofrendo com problemas de segurança, com problemas dos hospitais, e o Estado também está fazendo, digamos, cortando na própria carne. Redução de 30% nas gratificações, reduzindo o número de secretarias de 20 para 12. Isso tem um impacto financeiro pequeno, mas é também a demonstração de que o Estado está, de fato, também cortando, não é? E enfrentando o problema de forma mais ampla. Secretários vão ganhar menos, governador, ou seja, medidas de impacto financeiro menor, mas são medidas que demonstram, né, a forma como o Estado está atuando já atrasado, já tendo demorado muito, para que a gente saia, e não vamos sair, isso vai demorar, porque o déficit, o rombo previsto sem as medidas para os próximos anos, é de tamanho nacional, 52 bilhões, isso é rumbo de déficit do Brasil, quer dizer, isso, e agora você vai, de fato, começar a enfrentar esse problema. Tem ouvinte aqui chamando a atenção para o corte dos programas sociais, que atinge em cheio aí a população de menor renda, de baixa renda, o fim dos restaurantes populares, ou então a municipalização deles, o fim do Renda Melhor e do aluguel social, vai deixar de ser pago também, medidas que acarretam prejuízos sociais, né, professor? Um lado trágico do pacote também. Sem dúvida, e acho que isso vai gerar uma discussão, mas é importante que o Estado defina prioridades, quer dizer, o que a gente percebe é que, infelizmente, faltou uma definição de prioridades, faltou uma gestão melhor, e agora sai, não é, tendo que fazer uma coisa
drástica, extremamente drástica, que afeta o setor privado, afeta a inflação, afeta o funcionário público e afeta programas sociais. Eu acho que isso vai gerar uma discussão, é importante, a LERJ tem que ter uma participação importante nisso, não é? Mas, de fato, nós estamos começando a enfrentar uma crise, Bianca, que infelizmente será longa, não é? A menos que haja uma recuperação muito rápida da economia ou do preço do petróleo, não é? E isso é uma coisa difícil de se estimar e se avaliar, embora exista uma perspectiva de que o preço do petróleo não vai mais cair, mas nós precisamos, de fato, não é, saber que a crise será longa, mesmo com essas medidas, mesmo com sangue, suor e lágrimas, que é, no fundo, o que está ocorrendo aí com essas medidas. Tá ok, professor. A gente pode voltar a se falar a qualquer momento, né? A gente conta sempre com a sua colaboração, participação aqui. Eu agradeço muito. Perfeito, Bianca. Um abraço grande. Professor Luiz Roberto Cunha, no Lição de Economia, sempre às sextas-feiras, e hoje calhou de ser um dia ainda mais importante para a gente falar